Todos da editora e quem nos assiste. Inicialmente, gostaria de agradecer à editora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná por este apoio que dá à nossa obra, pela forma como tem conduzido essa publicação. Enfim, a gente tem uma honra, um privilégio de ter essa obra que nós estamos coordenando, organizando junto ao TFPR. Bom, meu nome é Edson Hirata, as pessoas me conhecem como China. Eu sou professor da UTFPR Campus Campo Mourão. Fiz a minha formação em Educação Física, sou formado em Educação Física pelo UEL, depois fiz doutorado na Universidade Estadual de Maringá. Atualmente participo do grupo de estudos em políticas de esporte e lazer, o GEPOL, que é sediado em Maringá. Também, atualmente, sou vice-presidente da Federação Paranaense de Basquete e as minhas pesquisas, leituras hoje estão predominantemente na área da gestão do esporte. Então, basicamente, essa trajetória que eu tenho percorrido aí nos últimos anos. Olá, editora. Com muita satisfação que eu estou aqui para falar do nosso livro, Política, Sociologia em Esporte. Falar um pouquinho da minha trajetória, né? Eu ingresso no curso de Educação Física, como a maioria dos jovens, talvez muito interessado na questão do futebol, do treinamento esportivo, né? Isso que me motivou a buscar a profissão de educador físico, né? De profissional de educação física. Por outro lado, eu também tinha, dentro da minha adolescência, assim, um interesse muito grande por política, mas não via isso como objeto de estudo. Aí, quando eu chego para cursar a graduação em Educação Física, eu vejo que além da perspectiva do futebol, do treinamento esportivo, existiam inúmeras outras possibilidades de enxergar, de olhar para o esporte, né? Dentre elas, a partir do viés da política e também do viés da sociologia. Então, eu consegui, dentro do curso de formação, coadunar esses interesses, né? O interesse em esporte, o interesse em política, e aos poucos me interessar mais pelas questões sociológicas e relativas à gestão. Então, a primeira novidade, né, na graduação, acabou conduzindo a minha trajetória profissional. Eu fiz mestrado e doutorado, né, dentro dessa linha de pesquisa de sociologia e política de esporte, e a partir dali comecei a desenvolver uma série de pesquisas, né, relacionadas a essa temática. Num primeiro momento, na Universidade Federal do Paraná. Hoje eu sou professor da Universidade Estadual de Maringá, onde eu tenho um grupo de pesquisa e estudos em políticas públicas, esporte e lazer, na qual a gente desenvolveu essa pesquisa. É crescente o interesse, né, de um olhar social aí sobre o esporte. Isso vem despertando o meu interesse do grupo, né, e desde que a gente iniciou esse processo lá atrás, com o processo de formação, graduação, mestrado, doutorado, e depois como coordenador do grupo de pesquisa, lá se vão mais de centenas de artigos publicados, mais de 20 capítulos de livros, mais de 5 livros publicados sobre a temática, né? Então, foi uma coisa que começou pequena, um primeiro aproximação na graduação, foi ganhando corpo, né? E hoje a gente acaba apresentando essa obra que é fruto e síntese, talvez, de uma trajetória, né, que se inicia lá atrás e vem se desenvolvendo, né, em olhar para o esporte, em buscar entender o esporte, mas por um viés não biológico do ser humano, mas sim a partir de um viés social, a partir das relações políticas que se estabelecem entre os seres humanos, né? Então, essa trajetória até aqui, que de certa forma tá posta e está concretizada por meio do livro. Editora, boa tarde, pessoal que está nos escutando. Eu gostaria de reiterar o agradecimento feito pelos colegas, né, à editora, por nos proporcionar aí a viabilização, a publicação desse livro aí tão rico a respeito dessas temáticas, né, das políticas e da sociologia do esporte. Bem, eu sou o professor Felipe Canã, assim como os colegas, né, tenho a formação em educação física, eu tenho
a aproximação a essa temática, né? Ela surge também com a ideia de cursar o mestrado, né? Então, na época também na Universidade Federal do Paraná, dentre as linhas de pesquisa, foi aquela que mais chamou a atenção, ainda não era um estudioso dessa área, né? Mas ali foi uma oportunidade e, né, na área da sociologia, nessas duas áreas, sociologia e política, e a partir da entrada do mestrado, foi um encontro, né? Acabei, né, me identificando com essa área e a gente começou a desenvolver aí os processos de estudo, de pesquisa, de aprimoramento, né? Posteriormente, né, a oportunidade de cursar o doutorado na Universidade Estadual de Maringá, com o professor Fernando como orientador, né? Então é uma grande honra, uma grande satisfação estar hoje podendo dividir a organização dessa obra, né, com o professor que foi o orientador. Eu participo também, né, do GEPOL, grupo coordenado pelo professor Fernando, né? E durante toda essa trajetória eu ainda estava no Paraná, né? Sou paranaense e fiz toda a minha trajetória acadêmica no Paraná. E hoje eu sou professor da Universidade do Estado do Amazonas, né? Então eu atravessei o país aí por conta do concurso público. Tem um grupo de pesquisa aqui também chamado Praxis, que também trabalha com questões das políticas e da sociologia, principalmente as políticas de esporte, né? E o livro surge dessa parceria, né? Junto com o professor Edson, com o professor Fernando, com essa ideia, o professor Fernando principalmente, de fazer acontecer, de divulgar todo essa trajetória, como ele colocou, e a gente entra como parceiro aí para tentar contribuir, né? Ajudar na organização, ajudar na própria escrita dos capítulos e fazer o livro acontecer. O livro, né, o título dele é Política e Sociologia do Esporte, acho que ele é bem ilustrativo do conteúdo do livro, no sentido que o esporte é um fenômeno social muito relevante, né? Ele tem, apesar de muitas vezes ser tratado como um passatempo, como uma diversão, como uma distração, a importância social do esporte ela é muito grande, né? E entender, estudar o esporte pode se dar por vários viés, por vários olhares, né? Aqui no livro, a gente se propõe especificamente a olhar o esporte do ponto de vista da sociologia e da ciência política, que são duas ciências complementares, né? Que nos oferecem ferramentas para olhar o fenômeno esporte, compreendê-lo em sua importância social e política, né? As relações que se estabelecem entre sociedade, esporte e Estado, elas são históricas, já ocorre há muito tempo e vem se mantendo, se intensificando e ocorrendo inclusive no tempo presente, né? A gente vê uma importância muito grande dada pelos Estados nacionais ao esporte e toda essa repercussão social, esse impacto que o esporte tem na sociedade. Então, nesse sentido, entendendo o esporte como um fenômeno passível de ser observado a partir do viés das ciências sociais, né, particularmente da sociologia e da ciência política, nós convidamos aí um conjunto de autores para construírem algumas reflexões sobre o esporte a partir dessas duas grandes áreas, a sociologia e a ciência política. Nesse sentido, né, o leitor ele vai ter acesso no livro a uma série de estudos, né, que são independentes, digamos assim. Cada capítulo ele tem uma construção própria e vai abordar diferentes aspectos da relação entre a sociologia, a ciência política e o esporte, porém, todos eles têm um sentido, pois acabam abordando essa relação, né, de olhar o esporte, de olhar esse movimento corporal importante que é o esporte a partir do viés da sociologia ou da ciência política. Ou seja, nós temos alguns capítulos que vão se valer um pouco mais da ciência política para fazer esse diálogo, né? Então, nós temos capítulos que vão colocar alternativas teóricas de debate de políticas públicas, vai ter capítulo específico falando sobre modalidades específicas, como é o caso do basquetebol. A gente vai ter um olhar sobre como os partidos políticos no Brasil tratam e dão atenção ao esporte. Nós vamos ter capítulo que vai falar sobre quem são os agentes públicos que promovem esporte para a população, né? E aí vale a gente ressaltar que no Brasil o esporte é considerado um direito social e, portanto, demanda ações do Estado, e a gente quer também, em um dos capítulos, abordar a questão de quem são essas pessoas que oferecem
as políticas de esporte, falar sobre a formação desses agentes públicos, né? E passando por outras temáticas que envolvem, por exemplo, movimentos sociais, a questão do esporte para mulheres, o esporte em contextos específicos, como acontecimentos recentes que influenciaram decisivamente esses objetos de estudos no Brasil, como a questão da própria constitucionalização do esporte, a relação que o esporte passa de ser uma política, né, uma ação voltada a atletas e passa a ser um objeto de atenção do Estado para todas as pessoas, até mais recentemente a questão dos mega eventos esportivos, né, que são a Copa do Mundo de Futebol e os Jogos Olímpicos ocorridos no Brasil, que influenciaram decisivamente essa relação sociedade, política e esporte no Brasil. Então, perpassa por várias temáticas, mas que tem um fio condutor que é discutir o esporte do ponto de vista social e político. O professor Fernando já explicou, né, muito bem aí a situação, a condição do livro, né? Eu acho que só complementaria, né, dizendo que o livro né, ele tem esse fio condutor, né, da sociologia e da ciência política, são as ciências de base, né, inclusive isso é explicado na própria apresentação do livro, né, mas o livro dialoga com muitas outras áreas que a gente pode incluir nessa grande área sociocultural, né. Então, a gente vai ver ali inter-relações com a gestão, a gente vai ver inter-relações com o direito, a gente vai ver inter-relações com a história, né? A gente vai ver inter-relações com a cultura, com o turismo, né? Então, ele é um livro que, embora tenha o título e esse fio condutor, né? Sociologia e política, o leitor vai se deparar, né? E vai identificar essa ramificação, né? Como o professor Fernando falou, né? Muitos temas diferentes, né? Desde temas mais ávidos à história até temas mais próximos do contexto atual, né? Mas com essas interlocuções, né? Então, pessoas interessadas em diferentes áreas, né? Que se relacionem ao esporte dentro desse âmbito sociocultural, vão se deparar com um livro aí de bastante riqueza, de bastante pluralidade de temas de ciências, vamos dizer assim, e temas contemplados. Acho que é isso aí que eu poderia complementar. Desde a submissão da nossa proposta, né, até o caminhamento final aí da publicação, a gente tem um contentamento muito grande com a forma como a gente está sendo tratado. As respostas sempre muito ágeis, muito assertivas, a parte que a gente conduziu junto à professora Eunice, né, que foi a parte inicial de submissão, de aprovação do livro, nós tivemos retornos bastante criteriosos, né? Os pareceristas que fizeram a análise da obra foram muito, acho que criterioso é a palavra mais correta mesmo, porque eles apontaram várias possibilidades de melhoria nos textos, de coisas que nós precisaríamos dar um certo cuidado, né? E passando para as etapas seguintes também, tudo muito, não ligeiro, tudo muito rápido, né? A gente tinha as respostas numa qualidade bastante elevada. Então, isso nos deixa muito contente, especialmente por ver a nossa obra sendo publicada numa editora de renome, como é a editora da UTFPR. Então, fica aqui o nosso agradecimento, o design e a preocupação que a equipe toda da editora tem com o trabalho nos deixa muito felizes e o resultado nos agradou bastante. A gente só tem elogios, na verdade, não temos nada assim de questões de melhoria. Existe um contentamento muito grande, realmente, de todo o nosso grupo de organizadores.
espera que vocês que aproveitem bem a leitura desse livro. Tem autores consagrados, tanto na área da política do esporte, como na área da sociologia do esporte, e esses textos, penso que serão muito úteis aí para quem está estudando, quem está se graduando, para quem pesquisa, enfim. A gente acredita que o impacto dessa obra no meio acadêmico vai ser significativo e esperamos realmente que todos se aproveitem da melhor maneira possível. O convite aí para todos interessados na temática. O esporte é um tema, né, que eu acho que é caro à maioria das pessoas, né? As pessoas em geral se relacionam com o esporte e a gente busca nessa obra atender especialmente aqueles que são profissionais da área, que têm um caminho acadêmico aí sobre o assunto, mas também interessados em geral no assunto, né? Pessoas que gostam do esporte, que querem entender um pouquinho mais sobre o esporte, terão aí uma vasta gama de opções, né? Uma vez que são 12 capítulos de diferentes autores, para que possam se inteirar mais do assunto, né? Mas também os leigos, aqueles que estão em formação, como graduandos, o pessoal que está na pós-graduação, profissionais de educação física e de áreas afins, assim como gestores e gestoras do esporte, que a gente busca qualificar por meio dessa produção. Então, esse conjunto de público-alvo, né, nos interessa, e para atingir essas pessoas, para mobilizar assuntos interessantes para essas pessoas, a gente tem aqui um conjunto, né, de autores. Eu estava aqui rapidamente fazendo uma conta, são praticamente 20 doutores que escreveram nessa obra, representando mais de 10 instituições, ou seja, a gente tem uma diversidade de ideias, uma diversidade regional e uma diversidade de abordagens sobre o assunto. Ou seja, eu acho que de alguma forma as pessoas vão se identificar em algum dos pontos com os assuntos, né? Talvez algumas coisas interessem mais ou menos as pessoas, mas essa diversidade, essa pluralidade, essa qualidade que conseguiu ser envolvida aqui no livro faz com que esse livro seja interessante para diferentes públicos. Então fica o convite, né, para leitura, para apreciação e para crítica, né, que é sempre importante sobre essa produção que a gente coloca aí para circular no meio da literatura, tá? Agradeço. Eu gostaria também de desejar aí a todos os interessados uma boa leitura, uma boa pesquisa, né? Não é um livro só para ler, mas é um livro para ser estudado, para ser pesquisado. Gostaria de reiterar também, né, que o livro atende diversos públicos, né, interessados nessa área sociocultural do esporte de maneira geral. Então, às vezes, né, um ou outro capítulo pode interessar mais, mas também recomendar que todos os leitores, né, eles busquem o livro de coração aberto, né, porque às vezes o interesse num livro de muitos capítulos de diferentes autores, né, um livro organizado, às vezes interessa um capítulo e a pessoa não necessariamente busca os outros, mas dá uma olhadinha nos títulos, dá uma olhadinha no início dos capítulos, que com certeza um ajuda o outro, né, a aprimorar esse conhecimento, né. E dizer que, como é próprio do fazer científico, que o livro sirva como um ponto de partida, né, para que novos estudos, novas pesquisas continuem acontecendo e aprimorando, inclusive, aquilo que está escrito no próprio livro. É isso aí.